Eu te amo, te respeito, mas não quero conviver com você. Pode Plurais no Sofá Delas, o podcast que traz pra gente aquelas conversas que a gente tem com amigos no sofá de casa e a gente pensa, nossa, isso aqui dava um podcast, né? Pois é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tirou o Pode Plurais do estúdio, trouxe para a sala das nossas casas e juntas aqui, eu, Malu Marija e Mari Luz, estamos discutindo tabus, comportamentos, diversidades e um monte de outras coisas que pautam a nossa vida. Antes de tudo, antes da gente entrar no tema de hoje, que promete muitas discussões do jeito que a gente gosta, eu preciso agradecer muito a Warner Bros. Discovery. Nós estamos aqui dentro da nossa sala, dentro dos estúdios da WBD. Então, a gente precisa muito agradecer, porque empresas que acreditam em projetos como esse, em temas como o que a gente traz para a mesa aqui, para a pauta, merecem muito, valem muito. Então, WBD, muito obrigada. Que honra estar aqui. Se vocês ainda não seguem o podcast, já entra aqui, clica no sininho, salva esse vídeo, compartilha. Os temas que a gente traz aqui merecem ser discutidos em outros patamares e a gente sempre fala dessa forma, porque um dos trabalhos que a gente faz, eu e as meninas, a gente trabalha em um monte de coisas. O que a gente faz aqui é o que nos dá mais prazer, tenho certeza. Falar, discutir, crescer, evoluir junto, não tem preço. Então, meninas, mais uma vez eu agradeço demais vocês estarem aqui comigo, a gente dividir esse sonho e essa sala. Eu ia falar esse sofá, mas hoje estamos em poltronas. Então, dividir esse sonho, muito obrigada, estou feliz demais. E aí, vamos ao tema, né? A Mari aqui deu uma risadinha. Eu dei porque foi um tema que assim, né? Foi um tema que show aqui, gente. Vamos lá, quero ver os comentários que vão sair daqui depois disso. O que a gente vai falar hoje é: ainda somos os mesmos? Como a gente vive em relação aos nossos pais? O que a gente aprende com eles? O que a gente aprendeu ou o que a gente não precisava ter aprendido e que a gente reforça em quem a gente é hoje em dia, no que a gente faz, no que a gente pensa, na maneira que a gente se comporta. Eu tenho uma grande certeza que se a gente não sabe de onde a gente veio, se a gente não sabe qual foi o cerne de criação da nossa família, a gente não tem um norte específico. A gente pode ir correndo atrás das coisas, mas muitas vezes de uma maneira desenfreada, né? A gente só vai. Agora, para onde vai? Com que certeza? Com que assertividade a gente consegue entender melhor os nossos passos quando a gente olha para trás, para onde a gente veio. E é assim que eu abro esse programa hoje. Primeiro, honrando, pro bem e pro mal, quem veio antes de mim, quem abriu espaço para eu estar aqui hoje. Já fiquei de voz embargada, mas se não fosse a criação que eu tive, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Pro bem e pro mal, assim como todos nós. Acho que vai ser difícil a gente ter uma pessoa que deu um depoimento 100% perfeito, né? 100% positivo da sua ancestralidade. E é nesse lugar que eu me encontro. Meninas, vamos? Não vou falar muito, porque vocês sabem. Bora. Quer começar, Malu? Gente, Camila foi fazendo a abertura e eu estou ouvindo a Elis Regina no meu ouvido. Bem. Somos super parecidas. Eu também amo essa música. Até mesmo porque falar nesse tema me remete totalmente a essa música. E eu falo que a minha criação, como nossos pais, me tornaram a mulher que eu sou hoje. E o que Ká falou mexeu muito comigo, para o bem e para o mal. Eu aprendi em casa tudo o que eu queria e o que eu não deveria ser. E também o que eu podia. E para mim está muito claro, Camila, que eu não vivo como os meus pais, mas que tudo que eu aprendi com eles foi muito importante para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje.
E aí, Mari, conta um pouquinho de como é que esse tema chega aí para você. Esse tema chega para mim como chocolate branco. Eu sou apaixonada por chocolate branco. Porque você falou, né? Não tem nada perfeito. E a minha jornada familiar foi descobrir isso. Porque quando eu era criança, eu achava que era. A sensação que eu tinha é tudo perfeito. E aí um dia você cresce e descobre que não é. E aí como você lida com isso, né? Então, vou começar muito pelo aquilo que foi bom, assim. E aí depois a gente vai desdobrando. Mas falando principalmente sobre meu pai e minha mãe, eu cresci numa família amorosa e muito protegida. Então, acho que isso é a primeira coisa que, se eu não destacasse, seria até injusto com os meus pais. A minha família, assim, esse núcleo familiar, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, os meus pais fizeram muita questão de proteger a gente. Em que sentido? Empoderando, fortalecendo, dizendo que eu poderia ser o que eu quisesse, incentivando sonhos. Quando eu tinha 9 anos, eu escrevi meu primeiro conto. Meu pai revisava o meu livro. Eu queria publicar, eu declamava poesia, minha mãe me levava em sarau para eu falar, subir lá na frente, pegar o microfone. Com 9 anos, uma menina negra, então não tinha aquilo de você não pode, ou não vai dar certo, ou isso é muito grande para você, não tinha. O que eu quisesse, eu fui muito incentivada, então eu sou muito grata à minha infância, aos meus pais. E o segundo ponto que eu queria destacar da família é ter uma família, e aí tem a ver com os meus avós, sobretudo maternos, porque paternos eu não conheci meu avô e minha avó tem 98, está viva. E os meus avós maternos já faleceram. Os meus avós maternos e as mulheres, sobretudo da família da minha mãe, que foi com quem eu convivi mais, elas são mulheres que me inspiraram demais. Entre esses erros e acertos, a gente foi muito inspirada. Então eu lembro de festas de família. Acho que o tema me remete não só aos meus pais, mas acho que eu vou terminar com essa deixa. Festas de família, onde as mulheres se reuniam nos quartos, assim, num quarto, e ficavam conversando, e as crianças ficavam ali no entorno, e a gente ouvindo as coisas que as irmãs estavam conversando. Então, por isso que eu falei, né? É como um chocolate branco, né? Docinho. Vamos esquecer a parte que não faz bem pra saúde, né? Açúcar. Mas, assim, aquela coisa docinha que desce, assim, gostoso. É o que me remete, esse episódio. Tô feliz. E o silêncio. Tô feliz também. Assim, eu já falei algumas vezes sobre isso. Eu acho que eu nunca vou poder escrever um livro, porque eu falo tanto sobre as minhas coisas que se eu escrever um livro não vai vender, porque as pessoas já sabem as minhas histórias. Mas assim, quando a gente fala Vou trazer um recorte aqui. Quando eu falo vou puxar a bola pra mim. Quando eu falo das minhas memórias infantis, também eu me lembro de muita diversão, a família muito divertida, meu pai e minha mãe, meus tios juntos. Os meus tios são um pouco mais novos, assim, a minha mãe é muito nova e a mais velha dos meus tios, então os irmãos dela meu tio era adolescente quando eu nasci, por exemplo. Então a gente tinha uma idade, não é que a gente tinha uma idade boa, pra mim, enquanto criança, os meus tios não eram tios mais velhos. Não, então era muito divertido, a família era muito divertida, tinha sempre essa bagunça, era muita festa, família em casa, era tudo muito gostoso, tudo muito dinâmico. Mas aí, essa é a minha lembrança de infância. Depois, agora que já tem um tempinho isso aí, que eu sou adulta, e principalmente depois que eu me tornei mãe, que também já tem um tempo, eu começo a perceber o que estava por detrás disso tudo, entende? Então é nesse lugar. Faltou amor? Nunca. Mas eu olhando, eu vejo, já falei isso uma vez, meu pai é o típico negro drama, entre o sucesso e a lama. Era querer ser, era querer ter, era querer prover, mas também sem saber de onde veio. Essa abertura que eu trouxe aqui faz muito sentido. Quando a gente sabe quem nos trouxe até aqui, a gente consegue fincar os pés em chão
sólido e continuar esse caminho. Meu pai não teve isso, assim como tantos negros dramas. Ele é filho de um homem que ele não conhece, que ele não conheceu. Minha avó ali nas suas mazelas tentando criar um filho com tudo o que ela podia dar de melhor, realizar todos os sonhos em cima daquela criança. Então criou ele daquela forma de que você pode ter tudo, mas como ter esse tudo, né? Então ele foi se agarrando em tudo que ele podia para poder ter o tal do tudo, e a estrutura nenhuma. Então nunca faltou amor, mas faltou uma organização familiar ali, limite, incentivo, vulnerabilidade, inteligência emocional, letramento, isso, entende? Que hoje, pra mim, eu falo, posso não ter tudo, mas eu tenho inteligência emocional, eu tenho letramento, eu passo isso para as minhas filhas têm sabem ser vulneráveis, têm esse entendimento de uma maneira muito clara. Então é isso, né? Meu pai acreditava que tinha que ter para ser. E ao ver isso, ao entender que isso era o que pautava a nossa dinâmica familiar, eu e meu irmão, por isso que eu falo que pro bem e pro mal, eu e meu irmão, a gente entendeu que hoje a gente precisa ser primeiro, para depois ter. Se tiver, ótimo, mas primeiro é ser. A gente já falou sobre isso, mas é isso. Quando eu consegui entender isso dos meus pais, entender que, gente, eles eram ali, adultos, tentando dar o melhor que eles podiam, de acordo com aquilo que eles sabiam, com as possibilidades que eles tinham, e quebrando a cara, dia após dia, tentando. E aí eu fico pensando, talvez, eu acho que essa ainda não é sua resposta, Cá, mas eu queria que a gente falasse também sobre como os nossos pais, o que é que nós aprendemos com os nossos pais que a gente não reproduz, que a gente escolheu não reproduzir, porque é para o bem e para o mal. É isso. E aí, para ficar mais leve, eu pensei aqui, não sei se vocês vão concordar, a gente fazer uma rodada falando com o que é que eu aprendi com os meus pais, que eu não reproduzo para a minha vida. E no final, para adoçar o coração, a gente fala o que aprendeu e que a gente traz para a vida e que a gente quer levar para o mundo. Quero começar. Quer começar, Quero Mari? começar. Então comece. Então, o que eu aprendi com os meus pais que eu não gostaria de levar para minha vida. Que você não leva. Então, mas eu acho que eu levo um pouco e fico tentando tirar. Sim. Eu tive uma educação que foi rígida. A minha família é uma família que foi muito conservadora. O meu núcleo familiar hoje, a gente não é mais esse núcleo 4, não é mais por diversas coisas, mas foi uma família muito conservadora. Então, eu fui educada de uma maneira rígida, bem rígida. E isso, rigidez, pra mim, é uma coisa que me impactou num lugar... Eu não acho que eu sou rígida comigo, mas eu acho que eu fui por muito tempo rígida com os outros. Sim. Tipo, Camila está de perna cruzada. Não é certo. O certo é sentar e não cruzar a perna. Ah, maluco. Então, traz isso. Não é nenhuma coisa julgadora que eu dizia, mas que eu sentia e que fazia com que eu fosse selecionando pessoas de certo, errado, certo, errado. Eu acho que isso é uma coisa da dinâmica familiar, é isso que eu falei no começo. Descobri que não tinha uma família perfeita em algum momento da vida adulta, porque eu me ausentei da minha família por um período, que eu não tinha muito contato. E aí, quando eu voltei, 11 anos depois, eu saí adolescente e voltei adulta. Aí eu já tinha uma outra percepção, aí eu olhava e falava, mas... como assim isso aqui acontece? Como assim tem esse defeito? E aí você fica... Porque aí como adulto, né? Você ouve, não sei quem brigou com não sei quem. Fulano não fala com ciclano. Desculpa, microfones.
Como assim não fala? Como assim não conversa? Então, eu tive que fazer um processo inverso da rigidez, que é você ir se desconstruindo e flexibilizando, e entendendo. Pessoas não são perfeitas. Claro que não, né? Eu não sou perfeita. Aí você volta pra você e fala, nossa, mas você tá cobrando que não sente com a perna cruzada, não use o vestido de que cor, mas e você? E aquilo que eu já falei num outro episódio, isso me ajudou muito no processo de autoconhecimento, de voltar pra mim, para ser uma pessoa um pouco mais flexível. Eu digo um pouco mais porque eu ainda preciso de mais. Então, assim, não é algo que eu gostaria de ter aprendido, mas eu aprendi. E eu acho que nesse quesito, amo minha mãe, assim, ele é o amor da minha vida. Mas acho que nesse quesito, a minha mãe foi um pouco mais rígida que o meu pai. Depois, se tiver outra rodada, eu falo sobre o meu pai. Combinado. Gostei dessa ideia, Mar. Então eu vou falar de uma coisa da minha mãe que eu não trago para a vida. Mas que durante muito tempo também eu me vi fazendo, dar conta de tudo. Minha mãe, ela criou eu e meus 2 irmãos sem meu pai. Eles se separaram, minha irmã tinha 2 anos. E minha mãe, ela assumiu a responsabilidade da gente e ela tinha a responsabilidade da família. E eu aprendi isso com ela. E eu reproduzi isso durante muito tempo. Eu acho que eu quebrei esse ciclo quando eu comecei sério na terapia. Que eu resolvi o problema de todo mundo. Eu queria estar disponível para todo mundo. E tinha 2 coisas. Na terapia eu descobri que era um pouco a necessidade de ser amada, mas o outro lado era... Eu estava reproduzindo as coisas que minha mãe fazia. E eu vi como as coisas se encerraram para minha mãe. E aí, quando a minha mãe morreu, em 2016, eu falei, a partir de agora, tome a sua vida para você, a sua para você, porque eu não quero reproduzir. Minha mãe foi maravilhosa, ela me ensinou um monte de coisas bacanas, mas isso não foi legal para ela e eu não vou fazer. Então, isso foi uma coisa que eu vi e eu não reproduzo na minha vida conscientemente. O que eu não aprendi, quer dizer, eu aprendi com a minha mãe e não vou repetir, não repito com meus filhos, é se anular. Forte. Porque minha mãe, se meu pai, vou deixar isso bem claro. Meus pais foram casados 25 anos, eles já são separados há mais de 20 anos. Então esse meu recorte é das minhas memórias de quando minha mãe era casada com meu pai. Assim como eu tenho a minha vida pregressa, minha mãe também tem a dela. A minha vida pregressa diz respeito à CLT. A vida pregressa de minha mãe diz respeito ao casamento com meu pai. E quando era o casamento com meu pai, minha mãe se anulava muito. Era a vontade dele, era ele que dava as letras, era ele o alfa, e ela não era nem a beta, ela era tipo a última letra do alfabeto ali. Então vinham primeiro meu pai, depois meu pai, depois meu pai, depois os filhos, depois a mãe, a sogra, enfim. E isso eu aprendi a não fazer. E aí, acho que eu pego isso com tanta força que eu tenho que tomar cuidado para não só não me anular, como também me fazer valer o dobro. Entende? Então isso, olha aqui a sessão de terapia, gente. Mas ainda bem que eu tô com uma advogada e uma psicóloga. Sinto-me segura, gente. Sinto-me segura. Então, mas é isso, mas eu acho que assim como eu, tantas pessoas veem isso, né? Sim. Acho que a gente tá numa geração que, de acordo com a movimentação social, o direito das mulheres, de luta pela equidade e tudo mais, muitas pessoas começam a ver suas mães em um lugar de silenciamento e falando, não é isso que eu quero pra mim, então vou reproduzir de uma outra forma. E ainda mais me sinto responsável por isso porque eu crio meninas. Então, e vejo que minhas filhas também não tem nada de anuladas. Que bom. Então isso me enche de muito orgulho. E você, Mari, Rodada conta de aí. pai? O que é que você aprendeu com seu pai? Que eu aprendi que não vou... Ainda eu não, né? Que você não reproduz, ou então, não que você não reproduza, e aí eu já estou fazendo a minha defesa, alguma coisa que você aprendeu com seu pai que não é legal, que você vivenciou. Defeito, talvez.
tá bom, eu vou fazer um entre aspas, né? Pai, te amo muito. Mas é importante, né? A gente tá falando de temas que são sensíveis, né? Afinal de contas, a gente sabe que nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, do mesmo jeito que a gente faz o melhor. Mas uma coisa que é muito do meu pai e que eu não reproduzo, isso eu não reproduzo mesmo, tem a ver com amar demais, acho que eu vou chamar assim. É uma coisa que a gente até já conversou sobre isso, né? Eu sinto que ele tem uma relação com a minha mãe. Ele ama muito, o que é muito legal, mas muitas vezes ele talvez tenha se anulado, talvez seja essa palavra, mas não por um pedido dela, né? Por alguma questão dele. Que eu não sei se ele tem essa resposta. Então, ele se anulou para viver um pouco mais em função da vida dela, dos amigos dela, da família dela. E isso é uma coisa que eu não faço. Para mim é muito importante, não só a minha privacidade, mas como a minha vida, o meu bem-estar, a minha felicidade, nunca passando por cima dos outros, mas me colocando nesse lugar de, assim, mesmo que eu tiver que bater o pé um pouco em algumas circunstâncias, de tipo, não, peraí. E aí eu quero fechar isso com uma questão que eu acho que é muito problemática hoje, e eu escuto muito isso como psicóloga, que mas a gente tem que tomar cuidado para não se cuidar e ser egoísta. Não quero fugir do tema, tá? Mas assim, a gente tem que tomar bastante cuidado na realidade para a gente se cuidar e ser nossa melhor versão para se colocar no mundo para o outro. Eu não tenho medo do autocuidado me transformar numa pessoa egoísta, porque autocuidado é uma coisa e egoísmo é outra. Então, uma coisa que aprendi com meu pai, não quero reproduzir jamais, é isso. O meu lugar de autocuidado, para mim e dentro das relações, é muito importante, é inegociável. Ai, voltou para mim. E você apoiou o tema, quero dizer. Vamos, né? Gente, então vamos. Mari, você tá falando, eu tava aqui falando isso para mim, eu falei, você apoiou esse tema, porque é um tema dificílimo para mim, gente. Porque, assim, eu tive uma relação maravilhosa, brilhante, amorosa com minha mãe, de muita admiração e devoção e gratidão. E, paralelo a isso, com meu pai, foi completamente diferente. Meu pai morreu em junho do ano passado, de 2024. E eu hoje penso em meu pai, foi até uma conversa que eu tive com a minha psicóloga semana passada, ela falou: como é a saudade dos seus pais? Eu tenho uma saudade de minha mãe, aquela saudade que eu saio daqui das gravações e eu tenho vontade de ligar para ela, para comemorar. E toda vez que eu penso no meu pai, eu ainda penso com pesar, porque eu sonhei tantas coisas para minha relação com meu pai. E meu pai morreu e a gente não concretizou. Eu escolhi não ser o cara da minha vida, sabe? E assim, tá arrumado para mim, mas tá arrumado naquilo. É um fato e nada vai mudar isso. É tipo assim, a gente teve até junho para mudar e a gente não conseguiu e agora não tem mais como, eu perdoo. Né? E assim, no dia do enterro de meu pai eu falei, eu te amo, mas eu lamento por tudo que a gente não viveu. E o que é que eu aprendi com meu pai? Não que eu não reproduza, mas meu pai me ensinou que eu não deveria ter um homem como ele foi para mim, para minhas irmãs e para as mães dos meus irmãos. Meu pai teve 9 filhos, com 4 mulheres diferentes, teve outros casamentos e meu pai não foi um cara bacana para a mulher, sabe? Então eu sempre tive isso na minha construção. Eu não quero um homem igual ao meu pai. Era uma responsabilidade, gente. Eu cresci pensando nisso. Eu não quero um homem que maltrata as mulheres, eu não quero um homem que desrespeite as mulheres. Então isso foi uma coisa que meu pai me ensinou. Ele me ensinou que eu não deveria ter um homem como ele foi para todas as mulheres que passou na vida dele. Isso é muito triste, mas é a minha realidade, é pro bem e pro mal. E eu confesso a vocês que eu vou falando e vai dando um bolinho aqui, mas que um dia ele vai se arrumar. Mas é importante falar isso, até mesmo porque eu acho que as pessoas precisam entender que com as coisas boas e ruins que acontecem na vida da gente, a gente precisa seguir.
E a gente precisa reconhecer que nem tudo são flores. E que apesar de não ser, a gente precisa seguir sim. E às vezes as pessoas acham, elas estão lá na salinha do podcast, elas têm vidas perfeitas. E não é. Né? E eu acho que falar um pouco da nossa vulnerabilidade coloca as pessoas também no direito de olhar para a fraqueza delas e dizer somos todos humanos. Vai, Cá, fala. Você quer um lencinho, querida? Quer uma mão? Ai, gente, olha essas mulheres. O que eu aprendi com o meu pai, que eu cuido para não replicar, como eu posso dizer? Eu aprendi a ser responsável pelas minhas escolhas. Eu aprendi a ser vulnerável e responsável pelos meus erros. Então, se eu erro, eu assumo, eu errei. Eu sou vulnerável, eu não sei tudo. É igual você falou, a gente tá aqui no podcast, né, super montada, super lindas, mas quem vê close não vê corre. Eu aprendi a valorizar a palavra dos meus filhos. Eu aprendi a olhar para os meus filhos, não importa a idade delas, desde que elas são pequenas, eu as respeito como pessoas. Na minha casa não existe criança não tem vontade, criança não tem querer, criança não tem opinião. Tem. E eu aprendi, eu espero que eu não replique isso, a não fazer o drama, a birra do adulto, sabe? O drama de orgulho. Poxa, eu não quero, então não sei o que, mas o que eu represento, o que eu faço, o que não sei o que, você não vai fazer por mim, olha tudo que eu fiz por você a vida inteira. Isso é uma coisa que eu não repito e eu espero não repetir, porque dói. Porque quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente se sente ingrata. Então fica uma linha muito tênue entre se sentir ingrata e se sentir validando o seu lugar. Sim. Então, que opção eu tenho? Ou eu sou ingrata ou eu sou silenciada? E aí eu sou ruim porque eu me posiciono? Entende? Então essa dinâmica de... Se aquilo que eu disse não tem concordância da pessoa para quem eu estou dizendo, então eu vou bater o pé e vou fazer bico. Não, gente. Eu vou fazer 46 anos. Tipo, o mundo não funciona da maneira que eu... E sim, eu cometo erros. E sim, os meus erros machucam outras pessoas. É óbvio. E eu sou um adulto, eu não vou fazer... Eu quero brócolis e me jogar no chão do mercado, entendeu? Não vai rolar. É isso. E pra mim, eu tô tendo tantas pausas e tanto cuidado em escolher as palavras, porque meu pai é um homem vivo. Minha mãe é uma mulher viva. Hoje eles não estão mais juntos. Hoje, há muitos anos, eles não estão juntos. Mas eu não consigo ter essas conversas com meu pai. Com a minha mãe, sim. Mas com meu pai, não. Muito provavelmente, se ele acessar esse episódio, ele vai tomar alguns... Ele sabe o que eu penso, porque a gente já tem essas conversas, mas é uma conversa como essa, 1 ano de silêncio. Entende? Então, para ele é muito difícil entender. Ele pode até ouvir, mas aí no final ele vai falar: mas como é que você pode falar sobre isso depois de tudo que eu te fiz, tudo que eu te dei? E volta pro começo. A cobrança muito alta. E assim, o que eu queria dele? E já que eu tô falando e eu tô expondo de uma forma tão aberta, o que eu queria dessa relação? Ninguém me perguntou, mas... eu só queria que ele fosse pai, avô dos meus filhos, entende? Vamos chegar, vamos sentar, vamos tomar um sorvete, vamos jogar um jogo junto, vamos passar um dia na praia, vamos comer num restaurante diferente, vamos... Isso. Só que tantas foram as indas e vindas que a gente não consegue, fica um climaço, assim, climaço. E eu lamento muito, ele deve achar que eu não gosto dele, mas não é verdade, eu o amo, ele é meu pai, eu devo muito a ele. Muitas vezes eu conto para os meus filhos, meu pai era aquele assim, ele não podia, mas ele pagou o colégio particular,
ele não podia, mas ele pagou o melhor curso de inglês que tinha, né? O melhor curso de inglês que ele podia, o melhor curso de inglês disponível no mercado naquele momento. Ele pagou o curso de digitação, datilografia, não sei o quê, porque ele falava isso, estuda. Então, se eu e meu irmão chegamos onde chegamos, tem tudo a ver com ele, com isso. Só que era uma mão e a outra mão trazia também outras coisas, entende? Sim. Então é isso, eu reverencio e eu sou extremamente grata pela pessoa que ele nos formou. Mas eu lamento que a gente não consegue ter conversas que possam fazer a gente elevar a nossa relação. De uma maneira que... o meu irmão não tem filhos, só eu tenho. Eu sou mãe dos únicos netos do meu pai. Eu só lamento. Quero puxar um gancho do que você trouxe, que eu fiquei pensando, quando a gente não tem, né, a relação ideal, ou que a gente gostaria, né, você terminou com, o que eu gostaria, né, que o meu pai fosse. Eu fiquei pensando, né, quem nunca pensou, né, o que eu gostaria. Eu seria extremamente ingrata se eu não reconhecesse, assim como você, meus pais também são vivos. Então eu reconheço, mas eu fico muito tranquila em dizer que é isso. A gente toma cuidado com as palavras, porque obviamente a gente não quer magoar ninguém. Mas eu fico muito tranquila em dizer, porque acho que isso, que tem muito a ver com a minha mãe, foi, eu nunca tive uma educação rígida, mas a minha mãe não queria que a gente fosse perfeitas. Mas isso é uma coisa que eu entendi ainda criança, não porque ela me dizia, mas porque eu, Mariana, não nasci para ser perfeita. Eu sou uma pessoa que erro. E é uma coisa que eu não tenho vergonha ou pesar. Sabe? Eu erro. E é libertador, isso, né? Poder errar. Mas assim, poder errar, mas é libertador você poder falar. Errei. Sim. Mas a rigidez muitas vezes leva a gente para esse lugar, né? Não pode errar, tem que fazer tudo certo, né? Tem muita consequência. Então, isso não é uma coisa... Mas são conversas que eu tenho com a minha mãe adulta, assim, agora, que a gente conversa. Né? Coisas minha mãe concorda, outras não, porque ela também defende lá o lado dela, né? Da maternidade, do que ela achava que era importante para aquele momento. Mas eu acho que é muito legal... para nós que temos ainda os pais vivos, é esse gancho que eu queria deixar aqui para vocês, que é como a gente consegue viver e fazer aquilo que é possível. Porque eu sinto que muitas vezes a gente vive no ideal, e não tô dizendo você, né? Tô puxando o gancho pro... Sim, não tô. Às vezes a gente vive no ideal, né? E tem o real ali, né? E é o que dá para ser e até onde dá para ir, né? Como você trouxe da relação do seu pai, tem um limite ali. E viver aquilo, mesmo que às vezes se lamentando ou sentindo, porque eu acho que é legal a gente falar sobre isso, que é isso, nem sempre porque é sangue, nem sempre porque é família, né? A gente vai ultrapassar todos os limites e a gente vai buscar. Às vezes a gente precisa reconhecer que aquela relação ali, você falou do seu pai também, tem um limite, e é o nosso limite, é o meu limite. E também entender, como você disse assim, olha, eu lamento pelo que não teve, mas foi isso que deu para fazer. E a gente não está acostumado a naturalizar aquilo que deu para fazer, né? Sobretudo para mulheres, né? Perdoe mais, se abra mais, avance mais, né? Principalmente quando se trata de pais, que é um lugar, né, quase que sagrado. E sabe, Mari, te conto uma coisa, eu ouço, já ouvi, é que assim, gente, já ouvi muito isso, mas é seu pai, mas... Não. Gente, e assim, tá tudo bem. Foi muito tempo, foi muita terapia, foram muitos anos, foram muitas construções ali, a gente teve diversos problemas importantes que foram corroborando para o nosso distanciamento, mas ainda assim tinha, meu pai, vamos lá, ainda assim tem o amor, vamos lá. Só que aí quando chega nesse momento, o que nos afasta não são os problemas, são as convivências. E não é o problema em si, o fato em si. São os limites dessas personalidades, dessas escolhas. E aí eu escuto bastante isso, mas você vai perdoar, mas é seu pai. Mas Já aí chega um perdoei. lugar, aí vou até tirar o filtro do meu pai. Coitado, gente. Não parar, tadinho.
Cara, até tira o filtro. Assim, ó, mas assim, não tem o amor romântico. Sim, né? mas assim, eu até tiro o filtro amor. dele. Porque todas as pessoas, assim como a gente mora num país onde as relações familiares são bastante complicadas. Isso. Ele mesmo. Idealizadas. São idealizadas e são complicadas. Sim. E aí, chega na hora da complicação, fala, mas é seu pai, mas é sua mãe, mas é seu sangue. Sim. Só que aí, o quanto entra do livre-arbítrio ali e do que foi determinado faz parte da minha família, mas não é assim, minha escola, mas dói. É o que assim, você trouxe com seu pai. E assim, cara, não é que não exista amor. Existe amor, só não é aquele amor colorido. Não é eu te amo, mas eu não quero conviver com você. E isso é muito libertador. É libertador, né? Mas eu posso falar um negócio? De nós três aqui, eu sou que tem filhos. E muitas vezes eu, conversando com meu marido, eu falo, Deus queira que a gente nunca pise na bola com as nossas filhas, para que elas não tenham com a gente esse tipo de relação que meu pai não teve com o pai dele, ou que eu tenho com ele, ou que seja... Então, assim, por mais que seja... Puxa, a gente podia falar, eu aprendi um monte de coisas. A gente também, mas a gente vai falar agora. Mas é isso, agora, né? Mas eu vou deixar o ambiente agora. Acho que o tema tá bom. Eu queria falar... Mas vamos fazer a chavinha falando positivo. Antes de mudar o positivo. Antes de mudar o positivo, eu acho que tem uma coisa inspiradora que a gente está fazendo aqui, que é, primeiro, conseguir falar a verdade que eu digo, a nossa verdade. Sim. Não é um julgamento, uma ingratidão. O nosso sentimento, que é muito importante e difícil, porque no Brasil é muito complicado as relações familiares. Eu vejo na minha clínica pessoas que às vezes precisam romper, gente. Isso acontece. Pessoas que precisam romper com a sua família, porque elas não serão felizes convivendo. Então, antes da gente fazer esse tema deu a brecha para a gente falar de coisas que são duras e que pessoas que estão nos assistindo podem estar passando por essa situação. Sim. E se sentindo mal, erradas, que não perdoam, mas às vezes tem situações, e eu não estou falando da situação em si, como você mesmo disse, às vezes a convivência ela não faz bem para você. Sim. E aí eu não estou falando de nós, né? Estou falando, às vezes a convivência não faz bem para você. Então ter a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, com muita terapia, com muito autocuidado e com muito autoamor. Isso que Ká falou foi bacana. Mas é seu pai, porque é isso, a gente foi educado para... É uma pressão. Mas é seu pai, é sua mãe. Só que nós chegamos em um momento da vida da gente, e é esse o convite para vocês, que se permitam. Sim. Eu te amo, te respeito, mas não quero conviver com você e tá tudo bem. É isso. Agora vamos limpar o ambiente e falar das coisas boas. Podemos. Vamos, né? Precisamos, né? Eu aprendi muitas coisas divertidas com meu pai. Meus pais... Minha mãe tinha 22 anos, já tinha nós dois. Então, eles eram de fato jovens. 22, 23 anos. Eles eram de fato jovens. Então, a nossa casa era a casa, assim, da bagunça. Era a casa de... Vem, traz o amiguinho do amiguinho, vem que vai ter lanche, vem que vai... E então era uma casa muito divertida. Os meus amigos falavam, nossa, eu queria muito ser filha do seu pai. Eu queria ser muito filha da sua mãe. Era a casa onde os amiguinhos podiam dormir, era a casa onde tira o sofá, põe 300 colchões, era a casa onde tira a mesa de jantar, vamos fazer um bailinho. Na década de 80 era Cheetos, Coca-Cola e bailinho, né? A gente adorava. Então era isso, era muito divertido. Vamos viajar? Vamos em 2 carros para levar o amigo quando tinha possibilidade. Então isso era muito divertido. Sempre muita alto astral, assim, quando estávamos os 4 juntos, assim, na nossa infância menor. Isso era muito bacana. Meu pai não se negava. Pai, posso trazer um amigo? Não pode. Pode. E isso é uma coisa que eu sinto muito falta hoje, inclusive com as minhas filhas. Eu falo, traz um amiguinho, traz não sei o quê. Nossa, é raríssimo. Mudou, e aí, né? Quando teve uns anos atrás... Ele tá aqui, ó, ele veio comigo. Ele já tá aqui. Uns anos atrás, inclusive, eu tava... era aniversário da minha mais velha e ela
chamou os amigos para virem em casa. E eu tava na sala, assim, com aquela cara de, venham, adolescentes, venham, jovens, fiquem aqui. Aí meu marido me puxou e falou assim, amor, são os amigos dela, não são os seus. Dá uma segurada. Eu, é. Porque eu gosto muito disso. Ter amigo em casa, receber, pôr música alta, fazer festa. Você aprendeu com seu pai. Isso, ter a casa cheia de energia. Isso eu aprendi muito com ele. Isso foi muito gostoso. Isso é gostoso. Tá ali rindo com os filhos, isso é gostoso. O que é que eu aprendi com meu pai? Eu aprendi a lecionar com meu pai. Meu pai era professor universitário e eu aprendi com ele. Foi uma profissão que eu tive logo quando eu terminei a primeira faculdade, eu fui ensinar em uma faculdade também e eu aprendi com ele. Ele tinha muita preocupação com o aprendizado dos alunos dele. E isso me encantou demais. Então, durante 5 anos, quando eu terminei a primeira faculdade, eu fui professora universitária inspirada nele. É engraçado, né? E é bonito, porque ele entregava mesmo e ele fazia questão de ver que os alunos dele entenderam o assunto e eu levei isso durante 5 anos. Eu fazia com muito prazer, inspirada nele. E com a sua mãe? Com minha mãe. Fale o que você aprendeu. A gente vai primeiro separar, de bom contato e e depois mãe. Mames merece eu vou precisar parar lógico, tá bom, vamos lá. Com meu pai eu aprendi 2 coisas muito importantes. Aprendi a ler. Minha mãe também, muito, mas tinha uma coisa com o meu pai, eu contei nos bastidores e aí vou contar aqui. Com 9 anos eu escrevi um conto que eu queria muito publicar. E aí o meu pai, ele revisava pra mim, às vezes ele substituía palavras, aí eu não sabia o que era, porque eu tinha 9. Aí ele falava, vai procurar no dicionário. Aí eu ia procurar no dicionário. Então eu peguei muito gosto por ler e escrever, e isso tem a ver com meu pai. E o amor da minha vida, que são os esportes, eu aprendi com meu pai, que minha mãe é zero ligada com isso. Então, com 2, 3 anos, a gente sentava para assistir isso a vida toda, ainda hoje. De vez em quando assistimos partidas de alguma coisa juntos, que essa é uma coisa que a gente faz muito juntos e aprendi com ele a amar o esporte, e eu só entendi isso em processos de autoconhecimento na terapia também. Não era uma coisa que eu conectava assim, era tipo, eu gosto de esporte porque eu gosto de esporte. E aí, nesse processo de autoconhecimento, eu falei, não, gente, eu gosto de esporte porque meu pai me ensinou a gostar de esporte. Porque isso tem a ver com cultura familiar, que é uma coisa importantíssima, que é o que a gente está falando aqui. Como foram as nossas, como foi a nossa cultura familiar, né? O que nossos pais ensinaram, o que a família estendida de alguma forma ensinou e influenciou. Então, é isso. E aí, Ká, o que é que você aprendeu com mames? Minha mãe, eu aprendi e aprendo até hoje. Nossa, uma série de coisas. Algumas que eu posso nomear. Aprendi a honrar o feminino. Aprendi a ter percepção do meu corpo. Nessa questão de autoanálise do meu corpo. Então, a gente tem uma série de problemas de coluna, então entender quais são os meus limites para que o meu corpo esteja sempre em ordem, para que eu esteja me manter saudável. Aprendi com minha mãe etiqueta na casa, na família da minha mãe era muito importante. Minha mãe, minhas tias, e elas ensinavam pra gente de uma maneira que a gente morria de rir, porque a gente era moleque, mas que fez muito sentido. E até hoje eu e meu irmão, a gente tem ali não somos professores de etiqueta, mas sabemos muito bem ali, por conta disso que ela trouxe pra gente. Então, a mesa, esse tipo de coisa. Aprendi a sempre ter uma coisinha gostosa de conforto para quem chega. Então, todas as vezes que eu vou na casa da minha mãe, sempre tem uma coisinha, filha, tem aqui uma bala que eu sei que você gosta, ou nossa, você chegou de surpresa, eu vou rapidamente fazer um negócio. Sempre acolher com amor e conforto. Isso é a cara da minha mãe, sempre prover amor e carinho, sabe? Mãe. Ai, com a minha mãe. Gente, minha mãe é minha musa inspiradora. Eu falo de minha mãe, meu coração expande.
Minha mãe me ensinou tudo o que eu sei, mas eu vou separar. Muitas coisas eu aprendi olhando, por exemplo, a resolver as coisas. Minha mãe, ela não se entregava, sabe? Isso eu aprendi com ela. Ela chegava ao trabalho e ela ia corrigir as atividades da gente. Minha mãe era muito dedicada, eu aprendi isso com ela, muito acolhedora. Assim, a família para minha mãe era uma coisa muito importante. Isso ela não me ensinou, eu faço porque ela fazia. E a fé de minha mãe era uma coisa incrível. Agora, tem uma coisa que minha mãe me ensinou intencionalmente, que foi me respeitar. Enquanto mulher, minha mãe sofreu violência não física e ela soube dar o limite. Então, assim, ela não aceitava que a gente não desse esse limite. Ela falou, o seu limite, não aceite que homem lhe desrespeite. Ela falava isso, Mariana, todos os dias. E outra, seu marido é seu dinheiro. Não. Coração pra sua mãe. Gente, eu preciso contar uma coisa rapidinho. Essa frase é maravilhosa. Meu primeiro namorado, ele foi trabalhar em uma loja na época de festa, e aí ele me deu um tênis de presente, um tênis da Puma. Minha mãe chamou ele lá em casa e falou, eu estou lhe devolvendo o tênis, porque homem nenhum dá nada para minha filha. Absorvente, creme, essas coisas. Dê um livro, dê uma coisa que ela não precise, que não seja uma coisa de grande utilidade. Minha filha não recebe esses tipos de presente de namorado. E assim eu cresci. E isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu não consigo não pagar minhas contas, eu não consigo não ser responsável pela minha manutenção. Isso eu aprendi com minha mãe. E isso para mim é fantástico. Eu me identifico completamente nesse aprendizado. É um lugar totalmente confortável para mim. Eu tenho muito orgulho desse aprendizado e desse também. Não aceite desrespeito. E é isso, eu sou pautada nesses dois pilares, assim, de maneira muito forte. Esse pilar é tão importante, né? Demais para ensinar. Com certeza. Gente, a gente tá caminhando para encerramento. Ai, você não falou da sua eu tô com uma vontade aqui, mas fala que daí eu vou puxar. Quer contar a vontade antes? Não. Por favor. A gente tem quantas horas? Ai, minha mãe é o amor da minha vida. Eu amo falar da minha mãe. Eu aprendi tanta coisa, mas eu vou dar uma resumida. A primeira que eu acho, para mim, a mais importante. Eu aprendi a ser uma ativista política com a minha mãe. Eu cresci com a minha mãe falando da importância de mulheres negras. Eu cresci com a minha mãe falando das desigualdades que mulheres negras sofrem. Sempre tinha um comentário, a gente estava assistindo alguma coisa, ela falou, você já reparou que não tem mulher negra na propaganda? Mas isso a gente criança, não conversa agora. Não tem mulher negra. Eu cresci com a minha mãe pintando Papai Noel de preto no Natal. Boneca a gente pinta. A gente faz um desenho e fala, a cor da pele. Mas qual que é a cor da sua pele? Então, assim, a minha mãe ensinou, para mim, uma das coisas mais importantes sobre a minha essência, que é ser uma ativista política. E por isso, mãe, eu te amarei para sempre. Sim, por isso. A segunda coisa mais importante que aprendi com a minha mãe, que também tá ligado, foi amar outras mulheres negras. Então, lembra que quando eu contei sobre não rivalidade, porque minha mãe me ensinou a amar outras mulheres negras, especialmente mulheres negras, porque a gente precisa se unir não pela dor, apesar da gente ter aí os conceitos de dororidade e tal, mas a se unir porque nós somos uma potência. Então a minha mãe me empoderou muito nesse lugar e por isso para mim é um prazer estar com outras mulheres negras. Eu acho que isso é uma outra coisa que também te amo, mãe, por isso. E tem muitas outras coisas sobre generosidade que eu poderia ter aprendido mais, mas ela fez a parte dela. Fez a parte dela. Sim. Né? De generosidade que você falou, eu lembro da minha mãe, né? A pessoa que ama receber as pessoas, ama servir, mas aí tem umas divergências de personalidade. Sim. Que eu e minha mãe temos personalidades diferentes, então tem um limite ali. Mas é isso, assim, eu sei que tiveram esses aprendizados. Mas eu acho que esses dois
é o que eu quero destacar, mas principalmente de ser uma ativista política. E tem um último, eu aprendi a amar matemática. Ai, mãe, obrigada. E eu fiquei eu nunca tive dificuldade com matemática, porque minha mãe, ela contava que quando eu tava na barriga dela, ela fazia carinho e falava, matemática é fácil, você vai amar matemática, e eu nunca tive dificuldade de matemática. Só que por um período rebelde da minha vida, eu falava, matemática nem é importante, matemática... E hoje, como é importante mulheres nas exatas, assim, como esse é um lugar, então a minha mãe estava sempre pensando em tudo, como mães fazem, e aí hoje eu sou muito grata porque hoje eu sou completamente apaixonada, apesar de não saber fazer 2 mais 2, mas não é culpa dela, né? Eu fui para as humanas, então, mas é isso, assim, eu sou hoje apaixonada por engenharia, física, matemática, ainda tenho um sonho de escrever um artigo, psicologia e física quântica, ainda vai rolar. É isso. Obrigada, mãe. Conte aí da sua ideia. A minha vontade era a gente encerrar. Eu vou tomar a liberdade aqui de puxar o nosso encerramento, deixando uma mensagem para os meus pais. Meus pais são vivos e vou eternizar isso aqui. Se eu conseguir. Você que teve a ideia. Para minha mãe, eu deixo um eterno obrigada. A minha mãe é uma luz, é uma alma livre dentro de um corpo de mulher. Minha mãe é engraçada, é divertida. Minha mãe é inesperada, é uma mulher à frente dos seus tempos. Muitas vezes foi questionada, mas... E ali. Minha mãe é... Mãe, eu amo você muito. Muito obrigada por tudo que você me ensinou. Eu não seria a mulher que eu sou hoje se não fosse você. E eu quero crescer e ficar igual a você, porque você é. Você é. E pro meu pai, o que eu posso dizer é que eu lamento muito que a gente tenha desenvolvido esse tipo de relação, apesar da gente ter um início de relacionamento tão diferente do que a gente tem hoje. É muito triste que eu bancar o meu posicionamento que me resguarda, que me protege de dores, para eu bancar isso, a consequência seja o meu distanciamento. Isso eu lamento muito, mas não falta amor. Não falta amor. E temos vida ainda, né? Temos Graças vida. A Deus. Temos vida, temos tempo. Aí. É isso. Mas você, Mari, seus pais estão vivos. Eles estão vivos. Então, assim, pro meu pai, quero te agradecer por tudo, por ter sido um pai amoroso, presente, que trouxe muitos valores que eu carrego pra minha vida e que a gente sabe que não é sempre tão comum em famílias negras. Então, eu tenho muito orgulho de quem você é. E da pessoa que você sempre foi e continua sendo na minha vida. E pra você, mãe, que é o amor da minha vida, você sabe disso, eu te amo mais do que tudo. Eu quero te agradecer pela pessoa que você é, pelo exemplo. E uma coisa que minha mãe é muito mais e melhor do que eu, ela é uma pessoa cheia de esperança, que é uma virtude, uma competência, eu diria, que eu muito admiro. Então, eu tenho esperança, mas eu cresci com uma mulher esperançosa, mesmo que quando ela era criança, as professoras jogavam giz nela porque ela era boa em matemática e ela era a única negra da sala dela que sabia matemática. E aí, tinha uma professora branca dela que jogava giz nela. E a minha mãe é essa pessoa cheia de esperança, independente de tudo que aconteceu com ela. Então, por isso, mãe, por quem você é, eu te amo imensamente. Que lindo. Ai, que legal. Para meu pai, eu tenho meu perdão, né? Tanto o meu perdão para ele quanto o meu pedido de perdão e muita gratidão, afinal de contas, eu estou aqui, minha mãe dizia isso todo dia a mim, você só está aqui por causa de seu pai, se não fosse ele, seria outra Malu. Então, eu sou muito grata por ter vindo e por tudo que eu aprendi com você. E minha mãe, gente, minha mãe está comigo todos os dias. Minha mãe, eu tenho que agradecer, dizer que eu continuo te amando, que eu sinto sua presença todos os dias, que você é uma fonte de inspiração e de amor para mim sempre.
e que eu continuo te sentindo aqui. Você está aqui. Te amo, mãe. Gente, Ai, programa. gente, que episódio! Vocês tiveram essa ideia? Gente, e nem Nossos acabou, gente. Gente, tem carta hoje? Ai, Sem gente, cartas? Mas né? é rápido. Não, tudo bem, se Vamos não quiser, rápido. podemos ir sem carta. Não, pra gente... Vocês que sabem. Vamos com a cartinha. Então, Vamos com uma cartinha, jogo rápido, hein? Tá bom. Jogo rápido. Jogo rápido, em 3 palavras. Nossa senhora, só aquela dinâmica básica pra gente ir embora com o coração leve. Não que não esteja. Ai, gente, não tem nada a ver com o tema. Puxa outra aí. Puxe outra. A gente se sabota ao vivo. Quem nunca? O que é mais difícil para você? Perdoar ou pedir perdão? Pelo amor de Deus, gente, Pra pra mim, depois hoje, disso mais tudo nada, aqui... gente, já respondi. Eu peço perdão, eu me arrependo, eu perdoo, eu estou em dias com a terapia. Ok. Vai, Mari. Perdoar ou pedir perdão? Acho que pedir perdão. Nenhum dos dois é muito difícil pra mim. Não é muito difícil. Mas já que tenho que escolher um dos dois, então eu iria em pedir perdão. Porque aquela máxima de você quer ter razão, né? Ou você quer ter paz ou ter razão, né? Eu sou a pessoa que acredito que eu só tenho paz tendo razão. Então, nessa dinâmica do pedir perdão ou do perdoar, eu acho que o pedir perdão traz aquele incômodo mais de eu não tava certa, eu não tava. Ai, mas tá bom, vamos lá. É isso. Eu peço perdão. É mais fácil pra você? Eu acho que eu não sei dizer o que eu faço mais, se eu peço mais perdão ou se eu perdoo mais. Mas é que pra mim, perdoar é curioso nisso. A gente sempre ouve, não, você tem que perdoar, você tem que perdoar. E na minha cabeça é muito... Racional. Não, é quase um quadrinho, assim. Eu fico pensando, bom, então o dia que eu perdoar, o que eu vou sentir? No O dia que você é perdoar, assim? você não vai Até sentir. ontem eu não tinha perdoado. Hoje eu perdoei. Nossa, como é essa sensação? Será que é alguma coisa diferente? Porque pra mim, eu acho que eu já perdoei. Mas, entende? Uma série, não tô falando só do meu pai também, eu tô falando de um monte de coisas, assim. Eu acho que... Não sei, eu acho que pedir perdão pra mim é mais factível do que perdoar. Entendeu? ok. Porque como é uma coisa que eu expresso, me perdoa, por favor. Eu estava errada. Me perdoa. Eu errei. É mais fácil. Pra mim é mais fácil Depende isso de você, do né? que Que eu você sentir. entender Eu o que posso é falar, perdoar. tá tudo bem. Não, tudo bem, passou. Mas às vezes eu me pergunto se... Será que o dia que eu souber que eu efetivamente, factivelmente exerci o perdão, eu nem sei se eu tenho esse poder ou não, eu vou sentir diferente? Entendi. Entende? Então, pra mim é mais fácil eu expressar um me perdoa do que eu te perdoo. Até porque eu não acho que eu tenho o poder de perdoar ninguém por nada. Eu acho que é muito divino isso. Bom, gente, agora eu acho que a gente pode encerrar. Porque, né, temos um programa muito bem entregue, cheio de conteúdo. Eu espero que tenha feito sentido para todos vocês, assim como fez para nós, porque a gente poder conversar abertamente, abraçando as nossas vulnerabilidades, a nossa ancestralidade, pensando em como isso se reflete no nosso futuro, nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, em quem vê depois de nós, e na maneira que a gente finca os pés aqui onde a gente está hoje. Eu acho que isso é muito importante e revigorante também. Isso é de muita responsabilidade, né? Com nós mesmos. Então, obrigada por terem nos ouvido, por ficarem aqui e nos vemos daqui a 2 semanas. Tchau, tchau. E aí tá subindo ainda, somos os mesmos. Eu até esqueci de falar que eu amo Elis Regina por causa do meu pai. Meu pai me ensinou a amar Elis Regina. Meu pai me ensinou um monte de coisa, mas é isso, né, ô pobre?